A estação orbital Alec 7 girava em silêncio sobre o hemisfério norte de Gliese 667c, seus painéis solares captando a luz tênue de uma estrela anã vermelha. A equipe de 6 cientistas a bordo estava no 43º dia de uma missão rotineira quando o primeiro sinal chegou, uma série de pulsos de rádio em frequências que não deveriam existir, originados de um ponto vazio no espaço, a 120 km da estação. Brianna Mossa, coordenadora da missão, ajustou os parâmetros do telescópio eletromagnético pela 10ª vez, mas os registros permaneceram inalterados. O fenômeno, se é que era um objeto, movia-se em uma trajetória que desafiava as leis da física newtoniana, acelerando e desacelerando sem propulsão detectável. Na sala de controle, Alec Yumin, especialista em dinâmica orbital, esfregou os olhos cansados. Os gráficos em sua tela mostravam uma curva impossível, como se o espaço ao redor do evento estivesse sendo dobrado. Isso não é um asteroide nem uma nave, murmurou, mais para si do que para Brianna. É como se o próprio vácuo respirasse. A primeira tentativa de aproximação ocorreu às 17h13, horário da estação. Uma sonda não tripulada foi lançada, equipada com sensores de alta resolução e um transmissor de dados em tempo real. Enquanto a cápsula avançava pelo espaço, os monitores exibiam imagens granuladas de algo que parecia simultaneamente sólido e fluido. Sua superfície refletia padrões de luz que não correspondiam a nenhuma fonte conhecida. Aos 23 minutos de voo, a sonda parou de transmitir. Não houve explosão, nenhum sinal de dano, apenas silêncio. Na manhã seguinte, durante a análise dos registros residuais, a física teórica Chiara Shen apontou uma anomalia. Os dados gravitacionais indicavam que o fenômeno não estava apenas se movendo, mas distorcendo o espaço ao seu redor. É como se ele criasse um caminho que não existe, disse, traçando linhas no ar com os dedos. Como um rio que decide mudar seu curso no meio do deserto. A metáfora, por mais poética que fosse, não tranquilizou ninguém. À medida que os dias passavam, os ciclos de sono da equipe começaram a se desestabilizar. Alec começou a ver sombras periféricas que desapareciam quando ele se virava. Brianna, que sempre fora metódica, passou horas revisando protocolos obsoletos, como se tentasse encontrar respostas em listas de verificação. Foi Chiara quem sugeriu a hipótese de um artefato extraterrestre, projetado para operar em dimensões além das 3 conhecidas. Talvez não estejamos vendo o objeto completo, especulou. Só uma fatia dele, como um cubo visto por uma fenda em uma porta. A tensão atingiu o ápice quando o engenheiro de sistemas René Varro descobriu que os sistemas de comunicação da estação estavam enviando informações para coordenadas desconhecidas. Ninguém assumiu responsabilidade pelo vazamento. Naquela noite, durante o jantar, Alec mencionou casualmente que o fenômeno havia começado a emitir um zumbido de baixa frequência, audível apenas quando todos os equipamentos estavam desligados. É quase melódico, disse, e por um instante, ninguém ousou respirar. No 39º dia, uma decisão foi tomada: enviar uma equipe em uma nave de reconhecimento. Brianna, Alec e Chiara entraram na pequena cápsula, enquanto René e os outros monitoravam da estação. A aproximação foi lenta, cada quilômetro percorrido sob uma tensão palpável. Quando estavam a 100 metros do fenômeno, as luzes da nave falharam. No breu, Alec percebeu que o zumbido havia se transformado em uma sequência de cliques ritmados, como um código. Antes que alguém pudesse reagir, a nave foi puxada para frente por uma força invisível, atravessando uma membrana de luz que não existia nos sensores. Dentro da estação, René assistiu aos monitores enlouquecerem. Os dados de telemetria mostravam a nave em 2 lugares ao mesmo tempo, dentro e fora do hangar, em órbita e no solo de um planeta que não constava em nenhum mapa. Quando a comunicação foi restabelecida, a voz de Brianna soou distorcida, como se viesse de muito longe. Ele não é um artefato, disse. É um portal. E não está vazio. A nave de reconhecimento materializou-se em um espaço que desafiava a lógica. As paredes da cápsula estavam intactas, mas o exterior havia se transformado em um labirinto de luzes pulsantes, como se o próprio vácuo tivesse sido tecido em padrões fractais. Brianna agarrou-se ao console, seus dedos tremendo enquanto tentava processar os dados. Os sensores indicavam que estavam simultaneamente em movimento e parados, a nave orbitando Gliese 667c e flutuando em um vazio sem estrelas. Alec, com a voz embargada, apontou para uma figura distante,
uma silhueta humanoide, porém desproporcional, caminhando em sua direção sem tocar o chão. Não é uma transmissão. É uma presença, sussurrou Kiara, seus olhos fixos na forma que se aproximava. A entidade, se é que era uma entidade, não tinha rosto definido, apenas uma superfície que oscilava entre sólida e translúcida, saiu para beber congelada em movimento. Ela estendeu um membro alongado, e a nave foi inundada por uma onda de calor seguida de um frio cortante. Os sistemas de suporte entraram em colapso, e por um instante, Brianna viu imagens fragmentadas, uma cidade em ruínas sob 3 sóis, um campo de estrelas mortas, um rosto que lembrava o de Alec, mas mais jovem, sorrindo. Na estação, René assistia aos monitores com uma mistura de pânico e fascínio. Os dados da nave mostravam leituras contraditórias. A equipe estava viva, mas seus sinais vitais oscilavam como se estivessem em múltiplos locais ao mesmo tempo. Antes que ele pudesse alertar os outros, uma segunda figura surgiu na tela. Uma mulher de uniforme rasgado, os olhos brancos como neve, sussurrando em uma língua que René não reconhecia. Ela estendeu a mão na direção da câmera, e a transmissão cortou. Dentro da nave, o ar estava denso, carregado com um cheiro metálico que não deveria existir no espaço. Kiara tentou registrar os fenômenos em seu datalogger, mas as palavras se embaralhavam na tela, transformando-se em símbolos que ela não conseguia decifrar. Alec, por impulso, tocou a parede da nave e sentiu uma vibração que não correspondia ao motor. Era um ritmo constante e hipnótico, como um coração batendo em outra dimensão. Foi um erro vir aqui, disse Brianna, quebrando finalmente o silêncio. Não somos preparados para isso. Sua voz soou distante, como se parte dela já estivesse em outro lugar. Antes que alguém respondesse, a figura diante dele se dissolveu, deixando para trás um objeto brilhante, um poliedro de arestas irregulares, flutuando a centímetros do chão. Alec estendeu a mão para tocá-lo, mas Kiara o deteve. Não sabemos o que é, disse, mas suas palavras foram interrompidas por um clarão. Quando a luz diminuiu, a nave estava de volta ao hangar da estação, intacta. Os relógios internos marcavam apenas 3 minutos desde a entrada no portal, mas os registros de bordo mostravam 14 horas de atividade. René correu para recebê-los, mas parou abruptamente ao ver seus rostos. Brianna, Alec e Kiara estavam pálidos, os olhos fundos, como se tivessem envelhecido anos em minutos. "O que aconteceu lá dentro?" perguntou René, hesitante. Brianna abriu a boca para responder, mas apenas um som gutural saiu. Em sua mão, escondido nas sombras, estava o poliedro, agora opaco e frio, como um pedaço de obsidiana. Naquela noite, enquanto a equipe tentava dormir, o objeto começou a emitir um brilho suave, projetando formas geométricas nas paredes da estação. Alec, incapaz de resistir à curiosidade, aproximou-se e percebeu que as formas formavam uma sequência. Círculos dentro de triângulos, espirais que se repetiam em escalas infinitas. Era uma linguagem, ele concluiu, ou talvez um mapa. E em algum lugar naquela complexidade havia uma mensagem direcionada a ele. O poliedro não estava inerte. Alec percebeu isso quando notou que as projeções mudavam conforme sua respiração, como se o objeto reagisse a padrões biológicos. Kiara, recuperando um pouco da compostura, arrastou-se até o laboratório da estação e conectou o artefato a um espectrômetro. Os resultados foram inconclusivos. O material não tinha massa mensurável nem emitia radiação, mas sua estrutura interna parecia conter camadas infinitas, como um fractal físico. "É um paradoxo", murmurou ela, enquanto os outros se reuniam ao seu redor. "Algo que existe e não existe ao mesmo tempo." Brianna, ainda abalada, ordenou que o objeto fosse isolado. Mas, mais tarde na noite, René testemunhou uma cena impossível. O poliedro moveu-se sozinho pelo corredor, deixando rastros luminosos que desapareciam ao toque. Ele tentou agarrá-lo, mas suas mãos atravessaram-no, como se fosse feito de ar. No refeitório, a tripulação encontrou marcas na parede, símbolos idênticos aos projetados pelo artefato, agora gravados no metal. Às 5 da manhã, Alec acordou com uma estranha certeza. O objeto queria algo dele. Ele seguiu os padrões de luz até a sala de máquinas, onde o poliedro flutuava sobre o reator de fusão. Ao se aproximar, visões tomaram conta dele. Ele viu a si mesmo em uma praia sob 3 luas, segurando o poliedro, enquanto uma voz sussurrava: "Nós esperamos há eras." Quando tentou compartilhar a experiência,
As palavras ficaram presas em sua garganta, transformando-se em sons incompreensíveis. Kiara descobriu que o artefato estava alterando os registros da estação. Dados históricos sobre a missão haviam sido reescritos, incluindo referências a eventos que nunca aconteceram. Em um dos logs, ela leu sobre uma aliança cósmica e coordenadas para sistemas estelares desconhecidos. Ao confrontar Brianna, recebeu apenas um olhar vazio. Não podemos confiar em nossa própria memória, disse a coordenadora, com uma voz desprovida de emoção. A crise atingiu o ápice quando o poliedro emitiu uma frequência que desligou todos os sistemas da estação. Na escuridão, os tripulantes ouviram passos ecoando pelos corredores, mais passos do que o número de pessoas a bordo. René, armado com uma lanterna, seguiu o som até o depósito, onde encontrou Alec parado imóvel, com o poliedro brilhando em suas mãos. Seus olhos estavam abertos, mas sem pupilas, apenas espirais de luz. Ele está aqui, disse Alec, com uma voz que não era totalmente sua. E ele se lembra. Brianna ordenou que o artefato fosse ejetado no espaço, mas, ao tentarem, descobriram que estava fundido ao núcleo da estação. Kiara sugeriu que o objeto não era uma ameaça, mas um teste. Ele está nos avaliando, argumentou, enquanto padrões geométricos surgiam em sua pele, como tatuagens temporárias. E nós não somos dignos. Na última noite antes do silêncio final, o poliedro projetou uma imagem no domo de observação, uma teia de linhas conectando bilhões de pontos luminosos, cada um representando uma civilização. Gliese 667c era apenas uma entre muitas, e a Terra, um ponto insignificante, estava marcada com um símbolo de alerta. Alec, quase irreconhecível, sorriu sem alegria. Eles já sabiam, disse ele, sobre nós, sobre o que faríamos. Quando a estação parou de transmitir, não houve explosão nem colapso. Apenas um vazio onde antes havia vida, e um único poliedro flutuando na órbita de uma estrela esquecida, pronto para esperar mais eras até que outra alma curiosa se aproximasse.